Capítulo 21, versículo 1 até o versículo 8. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como nosso Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Irmão, abra seu coração para receber de bom grado essa palavra nesta noite. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Qualquer coisa abaixa as caixas, Natan. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, endereçada como a noiva ataviada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte, procedente do trono, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei de beber da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele me será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fecha seus olhos, fecha sua Bíblia, fecha seus olhos, sua Bíblia, e vamos falar uma vez mais com o Senhor. Pai maravilhoso, Pai eterno, nós te louvamos por esse dia na tua presença, em que o Senhor tem nos dado a graça de desfrutarmos da tua presença, da comunhão uns com os outros neste lugar. Te louvamos porque o Senhor, a tua misericórdia tem sido, ó Deus, para com cada um de nós. Agora a tua palavra será ministrada ao nosso coração. Ó Deus, o teu Espírito Santo ministre a cada vida neste lugar, que ao nome de Jesus, somente o nome dele, receba a honra, a glória e o louvor para todos sempre. A igreja diz amém. Presta atenção aqui, amados irmãos. Deixa eu ministrar essa palavra ao seu coração nesta noite. Falar de céu é algo que foge da nossa imaginação, da nossa compreensão. Nós somos tão limitados diante de uma verdade tão gloriosa que é os céus. E quando eu estou falando de céus, eu não estou falando de um céu azul cheio de nuvem, eu estou falando simplesmente de vida eterna. E olha que essa tem que ser a nossa esperança. O apóstolo Paulo disse: a nossa esperança em Cristo, se limitar apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dessa terra. E significa que a nossa esperança tem que ultrapassar os limites terrenos, os limites da terra. E essa tem que ser uma certeza que nós precisamos conviver diariamente no nosso íntimo, na nossa mente. A garantia eterna não é uma verdade humana, mas é uma verdade de Deus para as nossas vidas. Jesus, em João capítulo 14, disse:
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Agora a pergunta que passa na nossa mente: como será essa vida eterna prometida por Deus, pelo Senhor Jesus? Alguém aqui, em algum momento na sua trajetória cristã, já parou para pensar, já pegou-se pensando, como será a vida eterna? Alguém aqui já parou para pensar como será os céus, ou somente eu? Creio que todos nós, de certa forma, em algum momento na nossa vida, nós paramos para trazer à mente como será esta vida vindoura, como será este paraíso, essa vida eterna prometida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós somos tão limitados que diante da nossa limitação, por mais que venhamos nos esforçar, nos sentimos ainda incapazes de tentar descrever como será a vida eterna com o Senhor. Diante disso, até mesmo o apóstolo Paulo se pegou dizendo que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem coisas que penetrou, subiu no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Há alguém aqui nessa noite que ama Jesus? Veja bem, irmãos, que Paulo lhe diz que nada que entrou na mente do homem, diante de tantas coisas belas que nós vemos nessa terra, nada se compara com a vida eterna reservada pelo Senhor Jesus para a sua igreja na eternidade. Essas palavras que nós lemos nessa noite foram escritas pelo apóstolo João quando estava exilado lá na ilha de Pátimos, e ele tem essa visão maravilhosa, gloriosa acerca da vida eterna. João, ele vê muitas coisas, e mesmo diante de tantas coisas, ele se vê incapaz de transmitir uma pequena porcentagem daquilo que havia visto. E ele então diz aqui no versículo 21, que ele diz que viu novos céus e nova terra, e diz também porque o primeiro céu e a terra passaram. Ele começa aqui, irmãos, trazer característica de como será essa vida vindoura, como será a vida eterna prometida pelo nosso amado Cristo. E a primeira coisa que João vai falar nesta palavra, que ele diz que o mar já não existe. E eu me peguei me perguntando por que João está dizendo isso. O mar já não mais existe. O mar não existirá. Pastor, significa que na vida eterna não haverá mar? O mar aqui na terra é tão maravilhoso, é tão bom desfrutarmos das águas, tomar um banho. Veja bem que não é este mar que João está dizendo. Veja que ele estava exilado nessa ilha, cercado de água. E o mar para João simplesmente representa o isolamento, a solidão. Quando ele diz que o mar já não existe, ele está dizendo que lá na vida eterna não haverá isolamento, não haverá solidão. Nós estamos vivendo desses dias de isolamento. Não podemos estar nos aglomerados, isolamento, mas veja que lá nos céus não haverá mais isso, amados irmãos. Quando ele diz que o mar já não mais existe, não haverá mais solidão nos céus para onde nós estamos indo. Vivemos neste mundo em que muitas das vezes nos sentimos sozinhos, solitários. Quantas são as pessoas, até mesmo aqui nessa noite, que às vezes cercado por pessoa dentro de casa e às vezes se sente sozinho, sozinha.
Mas aí João vai dizer que lá no céu você não se sentirá sozinho, sozinha, porque nós teremos a presença do nosso amado Yeshua, a presença de Jesus Cristo, e estaremos congregados como igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Mas má também significa, irmãos, significa tribulação. Quando ele diz que lá na vida eterna, para onde nós estamos indo, ele diz que o mar não existe, ele está dizendo não haverá mais lutas, não haverá mais tribulações. Enquanto vivermos aqui nesta terra, passaremos por aflições, não foi isso que Jesus disse na sua palavra? Neste mundo tereis aflições, esta terra é uma terra de tribulação, este mundo é um lugar de aflição, mas a nossa aflição, a nossa tribulação, simplesmente cessará quando nós abrirmos os olhos na eternidade. Ele diz, o mar já não mais existe, não haverá mais luta, meu irmão, não haverá mais tribulação na eternidade, mas também denota inquietação, agitação, ansiedade. Quantas são as pessoas ansiosas, inquietas nesses dias? Mas a palavra de Deus diz que tudo cessará quando nós estivermos diante do Senhor. No céu não é lugar de inquietude, no céu não é lugar de agitação, de preocupação excessiva, mas é o lugar onde reina a calmaria, porque o Deus de paz é o que reina neste ambiente, irmãos e irmãs. Nos céus, ele diz também que não haverá choro, não haverá choro. Apocalipse versículo 21, 4, diz que não haverá mais pranto. Nós choramos nessa terra. Quem aqui que nunca chorou? Quem aqui que talvez no decorrer dessa semana verteu algumas lágrimas da face? Quem aqui que não chorou por algum motivo no decorrer da sua trajetória cristã? Nós estamos vivendo num mundo sujeito às lágrimas, nós choramos a perda de um ente querido, choramos diante de tantas coisas que sobrevêm contra a nossa vida neste mundo. Choramos ao nascer, choramos o nosso crescimento, na nossa juventude, na nossa velhice, e quando nós morremos, causamos choro na vida daqueles que aqui ficam, mas lá, para onde nós iremos, diz a palavra de Deus que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, e se por algum acaso rolar uma lágrima nos seus olhos, a garantia, a promessa de Deus para a sua vida é que Deus enxugará dos seus olhos todas as vossas lágrimas, aleluia. Não haverá lágrima, não haverá choro, mas aqui nesta terra, amado, nós choramos, nós passamos por vales de lágrimas nas nossas vidas. É tanto que Jesus, na bem-aventurança, ele diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais pranto, porque nós estaremos diante do Senhor da vida. Terceiro, ele descreve que lá nos céus não haverá dor. Irmãos, dá para imaginar na sua pequenez humana, você viver num lugar onde você não se depara mais com a dor. Imagina você viver num lugar onde não haverá mais luta, não haverá mais tribulação, pressão sobre a sua cabeça. Não haverá mais inquietação, agitação, você não se deparará com ninguém chorando, soluçando pelos cantos. Não haverá mais dor. Vivemos num mundo onde estamos sujeitos à dor. Com certeza alguém entrou aqui nessa noite sentindo alguma dor. Talvez alguém entre nós sentindo dor física. Talvez você no decorrer dessa semana, você sentiu o seu corpo dolorido. Há pessoas que dizem que dói até o fio de cabelo. Mas simplesmente essas dores cessarão quando nós estivermos
diante do médico dos médicos, Jesus Cristo, aquele que sara e que nos livra de toda dor, meu querido irmão, minha querida irmã. Diz o texto sagrado que não haverá dor, na eternidade não sentiremos dor no físico, nem muito menos na alma. A dor física, ela pode ser sarada com um remédio para a dor, um analgésico. Mas a dor pior, irmãos, é uma dor que não se exai, é a dor na alma, é a dor no íntimo. Essa dor não cessa, não para quando você toma um remédio. Mas na eternidade, você não sentirá mais dor no seu corpo, não se sentirá cansaço. Imagina isso, irmãos. Aqui nos afadigamos, aqui sentimos a pressão do mundo, a pressão do pecado, mas lá no céu, o seu corpo será um corpo sem nédio, sem cansaço. Você glorificará a Deus, porque o seu corpo será glorificado em glória. Aleluia. Nos céus também não haverá tristeza. Apocalipse 21:4 diz: não haverá mais tristeza. Enquanto neste mundo nós nos entristecemos com tantas coisas, há muitas coisas que corroem a nossa alma, que abate o nosso espírito, que nos leva para baixo. Nos sentimos tristeza ao ligar a televisão, ao ver uma rede social, ao sair aí fora. Entristece a tantas coisas que entristecem a nossa alma e o nosso coração. Mas lá, essa tristeza se converterá em alegria. Porque alegria, pastor? Nós estaremos diante do Rei dos Reis, diante do Senhor Jesus, e Jó vai dizer que na presença dele até a tristeza salta de prazer, de alegria, meu amado irmão. E eu te digo que uma marca do reino de Deus, da vida vindoura, é a alegria presente, é o gozo infindável na nossa alma, é a presença do Espírito Santo latente na nossa alma, é a alegria dos céus dentro de nós, por estarmos diante do autor da vida, aquele que alegra a nossa alma e o nosso coração. Ah, irmão, será glorioso. O seu coração em momento algum será tomado de pavor, de pânico, de tristeza algum, até porque se você tiver esse sentimento, céu não é. Mas lá no céu não entra tristeza, porque estaremos diante do autor da alegria, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que nutre a nossa alma, nos dando alegria, o gozo infindável, por estarmos diante do Senhor Jesus Cristo. Alegria inundará o nosso coração. Ah, imagina isso, irmãos, estarmos no lugar onde todas as pessoas são felizes, onde todas as pessoas se sentem satisfeitas por estarmos diante do Senhor Jesus Cristo. Alegria sem fim, alegria infindável. Irmãos amados, quantas são as pessoas que contentam com os prazeres momentâneos, com as alegrias momentâneas nesta terra. E Paulo se diz que nada se compara à alegria que está nos reservada na eternidade. E se você está indo para lá, dê uma forte salva de palma para Jesus nessa noite. Nos céus é lugar de alegria, meu irmão, minha irmã. Alegria do Senhor Jesus. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria de Jesus é a nossa força. A alegria tomará conta da sua alma. Lá você não terá motivo de tristeza, de dor, de apatia, de nédio, de cansaço, de fraqueza. Nós estaremos diante do autor da vida, Jesus Cristo, o Yeshua da nossa alma, o Senhor e Salvador que nos promete essa vida vindoura. É para lá que eu estou indo, irmãos. E eu creio que se você nessa noite que aqui está,
que ainda não fez essa decisão, você pode entregar, abrir seu coração, porque para onde nós iremos não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, pranto, mas somente a alegria de Deus no nosso coração. Apocalipse capítulo 22, versículo 5, também diz que uma das características da vida vindoura é que nos céus não haverá noite, não haverá noite naquele lugar, pastor. Então é só dia, dia, dia. Irmãos, quando a palavra de Deus diz em Apocalipse 22, versículo 5, ele diz o seguinte: ali não haverá mais noite. Quando diz que não haverá mais noite, ele está falando de trevas, está falando de obscuridade. No céu você não vai se deparar com obscuridade, com trevas, porque nós estaremos diante da luz da vida, estaremos diante do nosso Redentor, o nosso amado Cristo, a luz resplandecente, a brilhante estrela de Davi. E ele diz que as nações andarão na sua luz, nós estaremos diante da luz. Mas veja bem que ele diz que ali não haverá mais noite, não necessitará de lâmpada alguma, nem de luz solar, porque o Senhor Deus é a própria luz, e ilumina, e reinarão para todos sempre. O nosso Deus é a própria luz. Nós não andaremos mais em trevas, não andaremos mais em escuridão, porque nós estaremos diante da luz eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante disso, o apóstolo Paulo nos convida em Romanos 13, versículo 12, dizendo à igreja: a noite é passada. Quando ele está dizendo de noite, ele está falando deste mundo tenebroso que nós estamos vivendo nesses dias. Breve essas coisas passará. Ele diz: o dia é chegado. Quando fala do dia é chegado, ele está falando da volta eminente do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nós aguardamos a volta bendita do Senhor Jesus, que em breve levará aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Mas ele aconselha: dispamo-nos de todas as obras das trevas. É momento, amada igreja do Senhor, destituirmos de todas a roupagem velha deste mundo e revestirmos das armas da luz, que é a presença de Jesus nas nossas vidas. Não haverá mais noite ali, não haverá mais noite ali, não haverá mais tristeza. E em sexto, ele diz que não haverá maldição naquele lugar. Apocalipse 22, 3 diz que ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Não haverá mais maldição. A maldição é um antônimo de bênção. A maldição é o fruto da desobediência que entrou por meio de Adão e Eva. Ali a maldição se transformará na bênção de Deus. Teremos a bênção de Deus nas nossas vidas. Seremos abençoados por Deus em todos os momentos que passemos na eternidade com o Senhor. E por fim, João descreve, dizendo que para o lugar onde nós estamos indo, nos céus não haverá morte. Nos céus não haverá morte. Ele diz isso em Apocalipse 22, 21, versículo 4. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, porque as primeiras coisas já passaram. Não há morte na eternidade. Não há morte para onde nós iremos, igreja do Senhor. Não haverá cortejo fúnebre nas ruas de ouro de Jerusalém. A mãe não chorará mais pelo falecimento do filho, nem o filho chorará a perda da mãe, porque ali a morte não entra. A morte, o último inimigo, como diz o apóstolo Paulo, já foi vencida. O que reina é a vida eterna, a vida em abundância.
nos dada através do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não haverá luto, não haverá necessidade de se vestir de preto, não haverá necessidade de choro. As primeiras coisas são passadas. O que reina neste ambiente, amado irmão e amada irmã, é a vida de Deus em nós. Teremos a vida de Deus nas nossas vidas. E eu concluo essa palavra perguntando: quem entrará na cidade santa? Quem entrará nessa vida eterna prometida pelo nosso amado Cristo? Quem ficará de fora os portais celestiais? Ele descreve no versículo 21, primeiramente, quem entrará. Versículo 7, ele diz: aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A vida eterna é somente para os vencedores, não é para os derrotados. Vencedores são aquelas pessoas que vencem as dores diárias, vencem as tribulações, vencem as tentações, vencem as provações, vencem o pecado, vencem a bandeja tão ofertativa que o mundo oferece a nós. Vencedores, somente os vencedores terão direito a entrar na vida eterna. Ele diz: quem vencer herdará todas essas coisas. O versículo 27 também diz que somente entrará nela aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. O seu nome, onde está escrito? Você tem certeza que o seu nome de fato está escrito no livro da vida? Veja bem que a Bíblia nos garante, amados, que toda aquela pessoa que se rende a Cristo, que permite ser mudado pelo Evangelho de Cristo, que passa pela regeneração, o novo nascimento em Cristo Jesus, diz o texto sagrado que o próprio Cristo escreve o nome desta pessoa, não é no chão, não é na areia, mas ele escreve o seu nome no livro da vida. E ele diz: jamais riscarei o seu nome no livro da vida. A tinta usada pela caneta de Jesus foi o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Ele escreveu o seu nome lá, e de lá, meu amado, ninguém tira o nome daquele que foi escolhido pelo Senhor. Quem ficará de fora? E aí o apóstolo João descreve dizendo: mas quanto aos tímidos. Quem são os tímidos, pastor? O tímido não é aquela pessoa que tem vergonha de coisas alheias nesta terra, vir aqui à frente falar, testemunhar, falar em público. Não é isso. Quando João está dizendo aos tímidos, está dizendo acerca daquelas pessoas que está diante de tão grande salvação ofertada na cruz por Cristo, e ainda assim a pessoa se intimida, rejeitando a graça salvadora de Cristo. Os covardes, os tímidos não herdarão o reino de Deus. E quantas são as pessoas que têm intimidado diante de tamanha salvação ofertada por Cristo na cruz do Calvário? Não herdarão o reino de Deus. Os incrédulos. Quem são os incrédulos? São aquelas pessoas que a salvação está tão visível, está tão apalpável diante dela, e ela sim resolve permanecer na sua incredulidade, na dureza de coração, rejeitando a mensagem salvadora de Cristo. Quantas são as pessoas, irmãos amados, que têm rejeitado a graça salvadora de Cristo? Ficarão de fora os abomináveis, os homicidas, ficarão de fora os fornicadores, os feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa parte do Evangelho não se prega em muitas igrejas aí fora. Não se ouve mais acerca deste apartheid, dessas pessoas que não herdarão o reino de Deus. Pelo contrário, traz uma mensagem light, uma mensagem que massageia o coração do cliente. Ele sai satisfeito sem ser confrontado pela verdade divina.
ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, todo aquele que comete imoralidade, idolatria, feitiçaria. A sua parte não é na vida eterna reservada com Deus, pelo Senhor e os seus anjos, mas é o inferno, é o lago que arde como fogo e enxofre. Misericórdia, amados irmãos e irmã. E Apocalipse 22, 14 ainda diz, Apocalipse 22, versículo 15, diz que ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São pessoas cruéis, bárbaras, que matam, assassinam por nada. Temos visto isso diariamente na televisão. Os cães ficarão de fora. Os feiticeiros, os que se prostituem. A prostituição aqui se dá você se prostrar diante de uma imagem, também você ter relação sexual fora do casamento. Prostituição. Idólatras, homicidas, qualquer que ama e que comete a mentira. Veja bem, você não precisa ir para este lugar. Jesus não criou este lugar para você. A Bíblia diz que Jesus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Pastor, por que muitas pessoas vão para o inferno? Por que muitas pessoas padecerão no lago de fogo? Simplesmente porque faz isto para Jesus. Rejeita a graça salvadora estampada naquela cruz há 2000 anos atrás. Que fazer então, pastor? Graça, favor imerecido. Favor imerecido de Deus para a sua vida nesta noite. Apocalipse, versículo 21, 6. Ele diz: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede. Alguém com sede de vida eterna aqui nesta noite? Quem tiver sede, os céus é para sedento. Como é que anda sua alma nesses dias, amado? Não se ouve mais falar de céus, não se ouve mais falar de juízo vindouro. O céu é para sedento. O céu é para quem tem sede. Por isso que Paulo diz: eu desejo o rompimento deste corpo terrestre para estar diante do Senhor. Não há lugar que se compara à vida eterna com Jesus, irmãos. Nada se compara. A vida eterna reservada por Deus. Ele diz: a quem quer que tiver sede, de graça. De graça. Pastor, de graça? Sim, de graça. Não precisa pagar nada. Não, esquece isso, de graça. O preço já foi pago há 2000 anos atrás. Jesus naquela cruz sozinho, dando aquele grande brado: tetelestai, está consumado. De graça. Favor de Deus para com as nossas vidas. De graça darei de beber da fonte da água da vida. Ele ainda diz que bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar denota algo contínuo. O lavar tem que ser diário. Ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam. Você se lava hoje no sangue do Cordeiro, amanhã continue se lavando. É algo permanente, irmãos. Não é algo de domingo a domingo, não. É algo diário. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras por meio da confissão de pecados. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê, pastor? Para que tenha direito à árvore da vida. A árvore da vida. Lembra da árvore da vida? Deus criou duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles foram tomar posse e comer da árvore da vida, Deus simplesmente proibiu. Aquilo que é proibido no Éden estará disponível para cada um de nós na eternidade.
nós teremos acesso à árvore da vida. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito ao que? A árvore da vida, e possa entrar na cidade, pelas portas, ruas de ouro, mar de cristal. Estaremos diante do Senhor, meu amado irmão. Apocalipse, eu encerro com este texto aqui para a gente celebrar a ceia do Senhor. João viu uma grande multidão. Versículo 9 ele diz: depois dessas coisas, olhei, e eis uma multidão, o qual ninguém podia enumerar. Eu estarei no meio dessa multidão. Alguém aqui estará no meio dessa multidão? Uma grande multidão que não podia se contar. Nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono de Deus, perante o Cordeiro, trajando as suas vestiduras brancas e também com palmas nas mãos, e clamavam em alta voz dizendo, olha o cântico: salvação ao nosso Deus, o que está sentado no trono, ao céu, ao Cordeiro Jesus, será unicamente o motivo da adoração, do louvor nos céus, diferente dos louvores terrenos, que muitas das vezes serve para massagear seu ego. O louvor aqui é direcionado somente ao Cordeiro de Deus. Salvação e glória, honra e poder a Jesus. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos, imaginemos essa imagem, em terra, o adoraram a Deus. E olha o teor do cântico, olha essa letra, amém. Que assim seja. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força seja dado ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos então respondeu: quem são estes de vestiduras brancas? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Estes são aqueles que têm lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e alvejaram no sangue de Jesus. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem calor algum, porque o Cordeiro de Deus que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus enxugará dos seus olhos todas as vossas lágrimas. É para lá que nós estamos indo, irmãos. Vale a pena ser fiel a Jesus aqui. Vale a pena viver uma vida de abnegação, de renúncia, até mesmo da sua carne, das suas paixões vis pecaminosa. Vale a pena você dizer não mundo, não pecado, não. Vale a pena viver com Jesus. Vale a pena se entregar para Ele nesta noite definitivamente. Vale a pena se render a Cristo de todo o seu coração. A vida eterna será algo maravilhoso que, como eu disse no início, foge da nossa imaginação. A sua dor simplesmente cessará. Não haverá angústia, não haverá pranto, mas a alegria de Deus reinará na sua alma, reinará no seu coração. E eu digo, nada se compara. Eu digo, vale a pena ser fiel, vale a pena seguir Jesus, mesmo diante de tantas adversidades e vales que nós passamos nessa terra. Vale a pena. Vale a pena carregar a sua cruz, vale a pena carregar a cruz. Você carrega a sua cruz até o último dia desta vida.
Porque quando você fechar os olhos para este mundo, você trocará a sua cruz por uma coroa de vida eterna, a coroa da glória, que Deus tem reservado a todos aqueles que o amam. Vale a pena, irmão, renunciar, vale a pena seguir Jesus. Paulo diz, porque para mim tem um por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se coloca de pé no seu lugar. Você já tem Jesus? Você sabe para onde você está indo? Só há dois caminhos, não há uma terceira opção. Ou você, nessa noite, decide andar com Jesus para sempre, e no final dessa vida você abraçará-lo no leito de glória, ou simplesmente você estará perdido eternamente no lago que arde como fogo e enxofre, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga, não cessa. Você não precisa ir para lá, basta você se render a Cristo, se entregar a Ele de todo o seu coração. Pastor, mas eu já sou evangélico. Não é isso que eu estou falando. Não me importa se você é evangélico, presbiteriano, assembleiano, o que importa é você nasceu de novo. Você vai para onde depois que você fechar os olhos para este mundo? Feche os seus olhos agora. Aquilo que os olhos não viram. Há tanta coisa que os nossos olhos enxergam nesta vida. Nada se compara com a eternidade, irmã. Paulo fala de peso de glória. Nada se compara em andar em ruas de ouro. Nada se compara bebermos da água da vida. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Nós estaremos indo em marcha para lá. Quando será, pastor? Não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Entrega a Jesus o seu coração nesta noite, jovem. Homem, mulher, se entrega a Ele agora. Pai amado e Pai santo, a Tua palavra foi proclamada nesse dia, da mesma forma que aplicaste ao meu coração no decorrer dessa semana, Senhor. Compartilhei aquilo que o Teu Espírito Santo tem compartilhado comigo, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é conhecedor de cada vida neste lugar. O Senhor sabe quem ainda não está caminhando, direcionado à vida eterna contigo. O Senhor sabe quem aqui nessa noite de fato nasceu de novo. Pai, eu te peço neste momento que o Teu Espírito Santo, ó Deus, complete a minha limitação nessa mensagem, o meu esforço humano em tentar transmitir um pouco da vida eterna. Espírito Santo, coloca essa verdade, prega essa verdade na mente, no coração dos Teus filhos. Tua palavra diz: pensai nas coisas que são lá de cima. Que a partir de hoje, cada pessoa possa ter os seus pensamentos voltados para a eternidade.